Mulheres da Sexta começa mais uma live. Hoje uma live muito especial. Assim como todas as lives são especiais, mas a de hoje é particularmente especial. Nós estamos conversando aí com uma pernambucana de nascimento. Campeã sul-americana pelo Brasil, 1954. Isaura Marli Gama Alves, que não é só uma jogadora de basquete, mas também de voleibol, né? Representou o país aí, jogava na posição de cortadora no basquete, porque era assim, no vôlei, porque era assim que se chamava, quando o sistema ainda era 4x2. Né? Vestiu na seleção brasileira no vôlei a camisa 12 e no basquete a camisa 8. Foi semifinalista nas edições do campeonato de 1954 e 57 e foi professora, professora auxiliar de ensino no departamento de jogos da Escola de Educação Física e Desportos, nas disciplinas de vôlei e basquetebol, e professora assistente no departamento da Escola de Educação Física e Desportos também. Então, nós estamos conversando aí com uma jogadora campeã, não é? Da nossa seleção brasileira, e voleibol e basquetebol, dos anos 50, que são anos muito importantes para o Brasil, não só no esporte, mas principalmente no esporte feminino, né? E está aí a Alessandra, que acabou de entrar, que está seguindo aí os passos da Marli, né? Campeã mundial e medalha de prata, pan-americana, e que agora é professora universitária. Parabéns, Alê. Né? Boa noite. Bem-vinda ao Mundo Acadêmico. Então, bem-vinda, Marli. A palavra é sua. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Cláudia. A satisfação é minha e você não sabe quanto, depois de muitos anos, né, de luta, de esporte, vocês estão reconhecendo a vida esportiva de todos nós. Eu fico realmente muito alegre, né, e feliz por essa oportunidade que eu estou tendo. Marli, você é uma pessoa que eu já conversei com você antes, né? A gente já teve bastante. Eu chamo de você porque você, para mim, é uma menina. E eu acho que não é uma falta de respeito. É uma jovem, tem uma cabeça jovem, né? Mas se você preferir, eu posso chamá-la de senhora. Não, eu não. Se você acha importante, porque eu não levo isso como importante, não, eu não acho nada. Importância na vida é você ser digna, correta, né? Isso para mim é que é importante. Agora, pode me chamar de Marli, senhora, professora, você que sabe, fica à vontade. Então tá bom. Marli, conta pra gente onde você nasceu, porque a sua história de vida é muito interessante também, até você chegar no voleibol, no basquete, no voleibol e no basquete. Então conta pra gente, você nasceu aonde, como que você foi parar no Rio de Janeiro e qual que é aí a sua história com o esporte? Como é que foi que isso tudo... Olha, eu nasci numa cidade chamada Aripibu, que no basquetebol feminino elas nem acreditavam que existia essa cidade. Mas existe, porque eu estive lá, né? Eu estive lá, tirei algumas fotos, mas eu nasci lá em Aripibu. E meu pai foi transferido para lá para ser supervisor de uma fábrica de cana. E minha mãe ficou lá, foi lá para lá, quando ela estava grávida, me teve. E minha avó também estava na oportunidade, ela não deixava a mamãe, né? E meses depois, minha mãe quis ir embora para Recife porque tinha muita cobra. E ela tinha muito medo. E com leite materno, a cobra se aproximava muito, né? Então passava a cobra, que era uma beleza. Mamãe aí
disse para o meu pai, eu vou me embora para casa da sua tia, da sua avó, porque eu não vou ficar aqui não. E me trouxe ela também, minha avó, para Recife. Uhum. Meu pai, dentro de alguns tempo, também foi para lá. Bom, fomos parar em São Paulo. Viemos de navio para Santos, a babá, minha avó, meu irmão, eu e minha mãe e meu pai. Ficamos numa pensão em São Paulo. E nessa pensão meu pai trabalhava e saía muito de São Paulo porque ele era representante de uma, eu não posso dizer o nome porque não existe mais. Ele era representante. E nós ficamos na pensão. Mamãe levava a gente para um parque e meu irmão comigo também. Uma noite ele teve mal e ficou, na época era paralítico, né? Aí meu pai não conseguiu ficar lá, viemos para a Ilha do Governador. Da Ilha do Governador, ele se fez e fomos morar na Ribeira. E foi a minha infância, foi na Ilha do Governador, na Ribeira. Meu irmão aí já tinha problemas, né? Minha avó, a babá faleceu em São Paulo e nós estávamos morando na Ribeira, na Ilha do Governador. Aí começa a nova etapa da minha vida, né? Eu fui para um colégio interno, porque eu era muito levado, fui para um colégio interno para estudar. Meu pai me colocou, e eu fiquei lá 2 anos e pouco. Bom, lá eu comecei, vamos dizer assim, a competir. Competir entre as classes. Eu fiz, na época, eu fiz salto em altura e fiz corrida, era correr no pátio. Eu tenho, inclusive, 3 medalhas, para as primeiras medalhas que eu ganhei foi no Colégio Brasileiro de São Cristóvão. Bom, lá eu saí do colégio interno, eu não vou contar nem como, porque não foi muito agradável. Eu era muito elevada, a diretora gostava muito de mim, mas chamaram meu pai e disseram que era melhor eu ficar em casa, porque eu era muito elevada e estavam fazendo muita bagunça no colégio. Então eu fui para a casa do meu pai. E lá começou a minha história, que ele me levou para o Fluminense. Me levou para o Fluminense, porque eu ficava em casa, de bobeira, né? Vamos dizer assim, sem fazer nada, a vida ociosa. Ele aí me levou para o Fluminense para natação. Por que natação? Porque eu nadava muito na Ilha do Governador e sabia nadar. Eu nadava no mar. Aí eu comecei a ganhar a prova de 50 metros, de 100 metros. E não continuei lá, porque o técnico de voleibol, Paulo Azeredo, me tirou. Aí vem o voleibol primeiro e me levou para o treino de voleibol. Bom, eu aí comecei a jogar voleibol sem saber o que era voleibol, né? Entrei numa quadra onde tinha pessoas, atletas, veteranas, eu muito jovem, né? E eu disse, bom, eu pensei cá comigo, eu vou jogar voleibol. E comecei a treinar. Aí fui para a segunda divisão do Fluminense. Joguei na segunda divisão, 2 jogos. Faltou uma atleta na primeira divisão, aí ele me botou. Ganhamos o campeonato e eu não saí mais. Aí fomos quase, acho que decacampeão carioca. E o basquete, né? Aonde entra o basquete nisso tudo? Claro, ele numa parte do voleibol, eu achei o voleibol muito parado. Na época, não tinha líbero, era 3-3, né? Jogava 3 portadoras e 3 levantadoras, depois passou para 4-2. Então, eu pedi a meu pai para assistir uma partida de basquete. Aí eu fui no Mourisco assistir uma partida de basquete, onde tinham grandes atletas. Ivete Maris, Margarida Leite, Roma Cio da Roma.
e outras. Eu aí gostei muito de correr, de ver o pessoal correr para um lado e para o outro. Achei aquilo ali maravilhoso. Correr atrás da bola, pegar a bola, segurar, fazer, mandar para a cesta. E aí eu falei, aqui é que eu me encontro. Aí disse para o meu pai, eu quero jogar basquete. O Uhum. Fluminense não tinha basquete. Só tinha voleibol e os outros esportes, no qual eu fazia atletismo também. E aí é outra coisa, outra parte. É, eu fui pro Fluminense, aí meu pai saiu no Jornal dos Esportes, souberam que eu ia sair do Fluminense porque não tinha basquete. Aí o Flamengo me procurou, o Vasco, meu pai, ficaram malucos, não ficaram bem os diretores do Fluminense, né? Aí montaram uma equipe, botaram meu pai, colocaram meu pai como diretor, e começou o basquetebol feminino no Fluminense. Uhum. Nós começamos com as jogadoras que vieram do Esporte Clube Piedade, do América, do Vasco. Uhum. Depois, fomos vice-campeãs, continuamos. Aí veio a Marta, veio a Glaé, Uhum. veio mais uma jogadora que era a mulher do Almir, que você sabe, eu acho que foi ele que me perguntou. Enfim, montamos uma equipe que foi tetracampeã. Uhum. Jogos da primavera, Uhum. torneio início, mas também perdemos, né? Perdemos torneio início para o Botafogo, perdemos um campeonato para o Flamengo, que tinha uma grande equipe, né? Uhum. Tinha a Delci, Norminha, Angelina, Didi, era uma equipe maravilhosa. Uhum. E nós só ganhamos no outro ano. Aí fomos tetracampeões. Aí terminou o basquetebol do Botafogo. Uhum. Terminou, eu aí falei, bom, encerrei minha carreira aqui no Botafogo, porque não vou ficar pulando de clube para clube, não vou para o Flamengo, porque realmente, me desculpe os flamenguistas, mas eu não ia para o Flamengo, porque reforçava, me desculpe a modéstia, o Flamengo e acabava o basquetebol, como acabou. Porque o Botafogo terminando, o Flamengo não tinha motivação para jogar. Ia jogar contra quem? Contra o América, que não era bom, né? Uhum. E você chegou a jogar com a Regininha no Fluminense? No Botafogo, desculpa. Regininha, não. A Regininha, que joga basquete pelo Master, não, ela jogou pelo Flamengo. Sim. Ela não, Você não foi eu não jogar sei. com ela. Ela joga no Flamengo agora no Master. Ela é uma pessoa também fantástica. Continua jogando, Uhum. está no Master. E foi aí que eu terminei minha carreira de basquete no Botafogo Uhum. e fui para a Associação Atlética Banco do Brasil, para o Tá. voleibol, que joguei mais um ano, encerrei minha carreira lá. Aí foi ser técnica de voleibol. Tá. Basquete era realmente a minha vontade de ser técnica de basquete. Mas o Rio de Janeiro, com a saída do Flamengo, Botafogo e as outras equipes também, acabou o basquetebol no Rio de Janeiro. Sim. E Então, aí eu não cansei. vamos agora, vamos voltar, porque Com a essa seleção brasileira. basquete aí, nós vamos fazer uma terceira parte aí, porque é a sua mudança de vida, né? Com quantos anos você foi convocada para a seleção brasileira? Olha, Cláudia, de basquete, né? Porque voleibol eu fui Mas, antes e bem jovem, é. que nós fomos campeãs sul-americana no Fluminense, o voleibol. O basquete, eu não sei bem, eu não quero mentir a minha idade, porque eu tenho 86 anos e com muito orgulho, eu falo que tenho 86 anos, bem vividos, mas eu não me lembro quantos anos eu tinha quando entrei no basquete. Eu acho que eu tinha 20 e poucos anos. Tá. 22, 23 anos, por aí. Eu Uhum. joguei até os 30 e poucos, 38, por aí, 37. Eu não sei muito sobre essa Eu questão de acho que foi, idade. por exemplo, você foi convocada pela primeira vez para o basquete, porque em 1954, não é? E aí
de acordo com o seu currículo. Tá dizendo que você foi convocada para 54. Conta pra gente como é que foi essa convocação, como é que foi que você recebeu essa convocação, se você tinha uma ideia do que você ia enfrentar lá em 54, você já vinha treinando com a equipe, como é que foi isso aí? Olha, a convocação foi uma surpresa. Por quê? Sim. Porque eles se basearam no time do Fluminense, que tinha sido campeã, eu acho que era biotricampeã, e convocaram quase a equipe toda, se não foi a equipe toda. Uhum. E dessa equipe, só 3 que foram, a Glaé, Marta e eu. Fomos convocados para o Sul-Americano. Aí eu vou te contar como eu encarei. Eu primeiro encarei o problema da minha casa. E meu pai não admitia que eu saísse de casa para treinar, né, em São Paulo, porque eu era ainda, graças a Deus, jovem, né? E ele ficou com medo. Mas o Ivan Raposo, que foi um grande desportista, conversou com ele. Sim. Aí meu pai, baseado no Ivan Raposo, deixou eu ir. Bom, eu fui para o Pinheiros, convocação, e nós treinamos e ficamos concentradas no Pinheiros. Eu achei aquilo tudo uma surpresa, porque eu nunca tinha visto uma concentração, nunca tinha visto o que era treinamento, nada. Eu era simplesmente vontade. O que eu tinha mais era vontade. E eu me pegava muito o seguinte, eu era muito determinada e me cobrava muito. Às vezes até era perfeccionista, que eu não queria ser, mas às vezes eu era, e me machucava. Então, eu achei que ninguém me tirava mais dali. Eu aí comecei a treinar, comecei a conhecer, e tive, nesse momento da seleção, tive 2 atletas que me deram muita assistência. A Cida, irmã da Maria Helena, pivô da seleção, e a Coca. Foram as 2 que eu, né, a Marta e a Glaé fomos beneficiadas com carinho da Coca e da Cida, nos ensinando tudo. Ensinando sobre questão de basquete, nos aconselhando, mas foi muito bom. A concentração foi ótima, aprendemos muito, e foi aí que eu iniciei na seleção brasileira de basquete. Tá. E a recepção da Cida e da Coca, as outras meninas também te receberam bem? Você também teve o apoio das meninas? Também. E como é que era o treino, Marli? Como é que era o treino? Olha, o nosso treino era de manhã muito cedo, 6h30 da manhã, a gente acordava cedo, uma neblina, um frio danado em São Paulo, no Pinheiro, a gente acordava às 6, 6h30, tomava café, né? No Pinheiro foi muito bom, tomamos o café da manhã e íamos treinar, descansava um pouquinho, íamos treinar. Bom, o nosso treino era treino físico, agora era ginástica sem arremesso, só ginástica. Corrida, polichinelo, que até hoje eu detesto polichinelo, porque a gente fazia só muito polichinelo e um pouco de abdominal. Quer dizer, não tinha esse recurso, né? Que, por exemplo, eu enfrentei mais tarde e hoje em dia é uma coisa muito forte, né? Bem, aí nós treinávamos e íamos para a concentração, descansar, almoçar para depois voltar a treinar a parte coletiva, a parte de arremesso. E isso foram dias e dias. Só descansávamos no domingo. Foi assim que nós treinamos no Pinheiros, para o campeonato de 1954, que fomos campeões sul-americanos. Né? Isso. E você é foto do postal do Mundial de 57 no Brasil. Olha,
Esse campeonato, simplesmente foi uma foto muito boa. Eu não sei se você, acho que você viu a foto, né? Vi a É foto. uma foto muito boa, muito bonita. Eles fizeram ao fundo o Pão de Açúcar, uma parte da Baía de Guanabara, Uhum. o Yacht Clube também, e eu subindo a sexta com a Eugênia, que jogava no Botafogo e era a mulher do Charles Boré técnico. Uhum. E esse realmente eles levaram para as confederações do mundo, né, mundial, como cartão de postal. Foi isso mesmo. É isso mesmo. Depois de algum tempo é que eu fui informada, porque realmente foi quando eu recebi a foto, mas eu não sabia, na Você tem essa oportunidade eu foto aí sabia. com você? Tenho, Fácil? tenho, é Você, fácil. você Eu consegue vou mostrar? levantar. Não, não, eu consigo. Vou Tá. mostrar. Ela vai mostrar. É muito bonita essa foto. Foi o cartão É, postal desse Mundial, que foi tá aqui na realizado minha medalha. Não sei se eu tenho que botar. Peraí, Tem que eu tenho que estar. botar. Não, eu tenho que botar a foto atrás, né? É. Tem que ligar alguma coisa, eu não Não, põe sei. ela na frente assim, ó, na sua frente, fica mais fácil. Na minha frente. É, aí Tá onde bom. está o seu rosto. É Isso. essa aqui. Aí, ó. Dá para ver? Fica paradinho agora. Aí, ó. Isso aí foi o cartão postal. E aí tá a Marli aí de frente, com A o Eugênia. uniforme do Fluminense. E a Eugênia atrás com o basquete. Que é bem bonita essa foto. Bem bonita. Foi sim. Ela correu quase o mundo todo, confederações internacionais, né? Uhum, Foi sim. muito bonito. E ela virou um cartão postal, né? Virou um cartão postal, justamente. É, e Foi quem isso quiser aí que fez ver isso. mais sobre essa foto está exposta no Museu do Esporte, coleção É. TBB. Aí tem uma barrinha com os campeonatos, é só ligar lá, colocar lá 1957, Mundial Rio de Janeiro, e vocês vão poder ver esse postal que tá lá no Museu do Esporte. Eu Mas, só queria fazer um adendo, porque eu vou me lembrando das coisas, sim, por favor, por favor. e é uma situação que eu lastimo muito, que o Maracanã, né? O Maracanãzinho, o Maracanã tem uma exposição, duas, três salas com jogador de futebol, com atletas internacionais, e não tem nenhuma jogadora do passado. Nem basquete, nem voleibol, nem atletismo. Atletismo, eu acho que tem a Ida dos Santos, que foi a primeira mulher que foi numa Olimpíada. É a Eu acho que primeira, tem a Ida dos Santos. né? Porque a primeira Ele, mulher nossa é a Maria Lenk, que foi sua ah, chefe. sim. Maria Lenk foi uma coisa para mim muito importante. Depois, se você quiser, eu conte sobre a passagem da Maria Lenk comigo. Nós vamos chegar lá. Bom, Vamos chegar lá. vamos Eu chegar vou lá. me lembrando e É, vou. aí, não, Maria Lenk, nós vamos chegar lá, porque eu tenho ela no meu roteiro aqui. Bom, Tá. aí você foi para a seleção brasileira, teve a ajuda da Cida e a ajuda da Coca, que eram duas feras, né, do basquetebol feminino, Duas festas. 50, duas feras. E É. como foi a continuação da sua permanência na seleção? Você jogou nesse Sul-Americano e aí o que aconteceu depois? Depois eu fui para o Mundial, né? Sim, Não de 57. 57 eu não joguei o Mundial. tá. E Eu por não quê? joguei. Você lembra? Olha, eu me lembro assim, o voleibol. Eu fui para o voleibol, para a seleção de voleibol, e a Confederação de Basquete me convocou, mas o voleibol não deixou eu ir. Uhum, E eu fiquei na seleção de voleibol e não fui ao Mundial. tá. Depois, realmente, eu comecei a optar pelo basquete. Sim. Aí o voleibol me convocava às vezes, mas eu optava pela seleção de basquete, que era quase, era da mesma, com o pan-americano, era voleibol e basquete. O sul-americano não. Eu podia ir no voleibol e depois eu ia pelo basquete. Mas pan-americano eu tinha que escolher, eu escolhi o basquete.
Mundial também não era. Eu pude jogar 2 campeonatos mundiais de voleibol e joguei 2 de basquete. Então eram diferentes datas. Mas depois eu me dediquei ao basquete e o voleibol foi se afastando, até que o basquetebol eu, eu tive mais, né, mais participação, vou dizer assim, do que o voleibol na seleção brasileira, principalmente. Uhum. E como que E, é, por exemplo, você fazer parte de uma seleção e você ficar dividida entre 2 esportes? Como é que acontece isso? Um coração fica olha, um, fica no outro, aí vai para a rede, volta para a cesta. Quais eram os seus sentimentos aí? olha, os meus sentimentos eram muito bons porque eu estava defendendo a seleção brasileira, né? O Brasil, para mim, era uma coisa muito importante. O verde e amarelo, quando eu colocava aquela camisa, tanto fazia voleibol como basquete, eu queria jogar e jogava para ganhar. Nunca joguei para perder, nunca. Perdi, claro, mas eu me resignava. Eu dava valor ao adversário e via que realmente tinha perdido com uma grande equipe. Uhum. Agora, o voleibol também eu tinha emoção, porque iniciei no voleibol, no Campeonato Sul-Americano, no Fluminense, onde nós levantamos o título de campeã sul-americana. Uhum. Eu era, eu era bem jovem, Uhum. primeira vez que eu participava, e foi uma emoção, porque o basquete ainda não existia. Quando veio o basquete, eu aí tive outra emoção. Era um esporte que eu realmente desejava na minha vida. O voleibol, eu me sentia muito presa naqueles 9 metros. Eu estava atrás, queria chegar na rede. Hoje em dia, jogador de trás corta, então é o voleibol que eu queria. Uhum. Mas naquela época, não. Né? Tinha que esperar chegar na rede para cortar. E quando eu vi o basquete, que as 5 participavam, que corria, a emoção foi muito grande. E na seleção brasileira, foi muito importante para mim, porque eu estava realmente é, usando, né? Usando não, estava vestindo a camisa da seleção brasileira. E era verde e amarelo, era outro esporte, outra emoção e Uhum. outro campeonato. Sim. E Não aí, sei como se é eu que foi? respondi. E aí, como é que foi, Marli? Por exemplo, aí você vai participar do Mundial de Basquete. Como é que Ah, foi esse Mundial para você? Como é que foi? Porque o sul-americano, mais ou menos você já conhecia os jogadores, né? Porque eram pertinho, estavam sempre ali, mas o Mundial você ia enfrentar Estados Unidos. Como é que foi? Como é que foi essa participação? esse primeiro campeonato mundial, nós já sabíamos que os Estados Unidos ganhava, ia Uhum. ganhar o campeonato. Então, a nossa meta era ficar até o 4º lugar. Sim. Era a nossa meta. Porque nós sabíamos que era impossível ganhar dos Estados Unidos. Impossível. Naquela época. Hoje em dia o Brasil enfrenta, e já enfrentou Hortência, Paula, Janete, enfrentou e ganhou, né? Com a Maria Helena de técnica, então ganharam. Mas naquela época a gente já sabia. Então nós jogamos para disputar. Segundo lugar já era muito bom, o Uhum. Mundial, e não dava. Terceiro e quarto era excelente. Então a gente já entrava para ganhar, para perder de pouco. Uhum. Para perder de pouco. Entendi. Então isso é muito ruim, né? Muito ruim porque não é bom para a cabeça do atleta saber entrar em campo e saber dessa situação, né? Sim. Mas a gente compreendia, jogava com a mesma vontade e corria, marcava, e isso aí fazia parte da cabeça de todas nós, né? Sim. Assim ficamos no Mundial. E eu não me lembro que lugar, eu não sei do que lugar nós ficamos nesse Mundial. No Mundial, no Maracanãzinho, Uhum. que nós ficamos concentrados no colégio na Tijuca, nós ficamos em 4º lugar. Sim. Em 4º lugar. O Maracanãzinho cheio, Uhum. torcendo pelo Brasil.
Uhum. A estreia não foi boa. Jogamos contra, na época, eu acho que foi a Polônia, e jogamos muito nervosos. Ganhamos por 2 pontos, o Maracanãzinho quase impede, vai em cima da gente. Por incrível que pareça. Porque o torcedor, ele quer ver um jogo bom e quer ver o Brasil ganhar bem. Torcedor é assim, né? Exatamente. Eu admito que isso é realmente, mas nós estávamos muito nervosos. Eles não queriam saber. Mas nós fomos e ganhamos por 2 pontos. Depois, os outros jogos, nós jogamos bem. O segundo contra o Paraguai, tenho certeza, ganhamos do Paraguai, que era uma boa equipe, sempre jogava bem contra o Brasil. E os outros jogos eu nem, não me lembro. Eu sei que nós fizemos uma campanha boa para um 4º lugar, Sim. não tenha dúvida. Foram os 2 campeonatos mundiais que eu participei. Sim. E aí depois, e aí como é que acontece esse seu desligamento da seleção brasileira? E aí a sua aposentadoria dos esportes? Bom, não foi uma passagem fácil, né? O meu desligamento do basquetebol feminino. Porque eu esperava, fazia meus cálculos, como sempre fiz, de sair de uma seleção brasileira porque eu queria. Uhum. Se acharem que eu era muito orgulhosa, eu estou falando a verdade. É porque eu queria parar. Eu ia saber o momento. E justamente eu ia parar depois do Mundial, Uhum. que foi em São Paulo, e eu não pude, eu não fui. Por quê? Porque o técnico, na época que foi, fizemos uma turnê pelo México, de Uhum. 20 e tantos dias, jogando em todo o interior, cidade do México, contra a seleção mexicana. E foi muito importante para a seleção esse torneio, porque nós jogamos bem, com toda a altura, jogamos bem, embora tenha sido uma correria. E essa seleção que foi ao México foi toda convocada. Toda, toda convocada. E a minha convocação não foi feita. Uhum. O Ari Vital, na época, que eu não quero comentar muito, porque ele já não está mais entre nós, ele comentou que tinha que fazer uma renovação. Quando na seleção ficou, e eu não estou falando nada contra as jogadoras que ficaram, que tinha a mesma idade e uma era até mais velha, Uhum. pode ser que ela fosse tecnicamente melhor que eu, né? Mas na minha posição não era. Uhum. Então, eu não fui convocada e foi muito, para mim, muito triste, porque eu não esperava. Eu esperava realmente, eu vim em forma, eu estava em forma da excursão do México, desculpe a modéstia, mas eu estava em forma, Sim. e continuei treinando no Fluminense, esperando a convocação. Uhum. Quando não saiu, foi um baque para mim. Bom, aí vem o Ivan Raposo. Uhum. O Ivan Raposo não estava no Rio de Janeiro nessa época. Quando ele chegou, ele soube que eu não tinha sido convocada. Ele não gostou, mas a convocação já estava feita, os treinamentos já tinham começado, Uhum. e ele aí fez um jantar em minha homenagem, e a confederação me proporcionou uma medalha, 2 medalhas ao mérito. Fez um jantar. Coisa desse jantar, quem participou desse jantar, que eu me lembro, foi a Marlene. Sim. Marlene, não. Muito bem. Eu, na época, inclusive, fiz um pronunciamento lá, uma despedida. Chorei muito, né? Claro, chorei muito. É normal, isso faz parte de uma despedida. E terminou ali o meu ciclo de seleção brasileira. Mas Deus, que sempre foi muito bom para mim, me propôs,
sabia o que estava fazendo. Que na dor ele me proporcionou um vestibular para a Escola de Educação Física. Sim. Eu fiz o vestibular, fiz a prova, que se chama prova de campo, fiz a prova, passei para a Escola de Educação Física, fiz 3 anos de faculdade, que foi na Praia Vermelha, e que a Maria Lenk era diretora. Sim. No final do curso. Os dois últimos anos, foi 61 e 62. Muito bem. Eu fiz o curso da Escola de Educação Física, né? Fui incentivada, na época, pelo professor Afonso, que, sabendo ele sempre me acompanhava, sabendo como eu estava magoada, né? Então, ele me procurou e disse, olha, faz a Escola de Educação Física, seu futuro é professora. E eu, em outras palavras, porque ele fala muito, em outras palavras, foi quem me incentivou. Eu aí fiz o vestibular. Estudei com uma turma aqui no Leblon, éramos uma turma grande, no qual, no basquetebol, tinha a Átila, que também fez comigo o vestibular e fez o curso, e outros também conhecidos. Muito bem. Quando terminou, eu fui convidada, aí vem a professora Maria Lenk, eu fui convidada pela professora Maria Lenk para, em 62, não, 63, 62, ficar lecionando na Escola de Educação Física, que passava da Praia Vermelha para o Fundão. Foi a transição que teve a Escola de Educação Física. Na época, o presidente da República chamou Maria Lenk e disse, olha, vamos fazer uma mudança, vamos fazer uma sede e vamos tirar a escola de lá. E vamos reformular. E foi aí que ela me convidou. Muito bem, eu fui para a escola, fiquei um ano na escola, ganhando um Prolabore, que ela conseguiu para mim, e eu comecei dando voleibol. Depois, no outro semestre, dei basquetebol. O voleibol sempre veio primeiro, né? Mas a paixão pelo basquete era sempre primeiro. Eu não fiquei muito no voleibol, porque eu fiquei frustrada, sabia? Da maneira que você dá basquete, eu não conseguia dar voleibol. Quer dizer, até consegui, mas eu usava a bola de basquete como, por exemplo, quem sabe voleibol, dava como toque, porque não tinha manchete. Era toque, que era o principal fundamento do voleibol. Sem o toque, você não jogava, porque você tinha que ser nítido o toque. Então, eu dava com bola de basquete ou de medicinibol. Olha que coisa louca, né? Quer dizer, os dedos daquelas meninas, que eram tudo de unha comprida, ficava muito horrorizada comigo. E eu não fiquei frustrada, porque eu consegui a aula que elas fizessem, mas eu ainda não tinha a formação de professora. Sim. Eu ainda trazia muito de atleta. Sim. Então, para dar aula, eu tive que me entrosar, eu tive que estudar, eu tive que ver, porque eu era atleta. Eu não era ainda professora, principalmente universitária, da universidade. Sim. Aí não foi fácil. Aí eu fui dar basquete. Aí me chamaram a Lúcia Salles, que era professora, com Ivete Mariz. Ivete Mariz estava se afastando porque ia ser chefe de departamento, ou outro cargo que ela ia ter, e eu ocupei a vaga devido ao meu passado no basquetebol. Aí eu fui para o basquete. Bom, aí o voleibol acabou, né? Acabou, fiquei no basquete dando aula, assistindo a Lúcia Salles, que era do voleibol e estava dando basquete, ela teve que se afastar. Agora você vê a confusão da minha vida. Aí eu fiquei com todas as turmas de basquete. Aí fui crescendo, fiquei com o primeiro período, segundo, basquetebol 1, basquetebol 2, e fui levando isso, demorou 30 anos. Demorou
30 anos bem dado na Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Exatamente. E E encontrei grandes convidada pela amigos. primeira mulher a participar dos Jogos Olímpicos, que era Maria Lenk, que foi uma nadadora Não, Maria, e foi a primeira mulher também a fazer, a ganhar por 4 anos consecutivos a travessia de São Paulo a nado, que era uma competição que tinha, né, nadava 5.500 quilômetros, 5.000 metros, 5, é isso mesmo, 5.000 metros e 500, e era do Clube Espéria ao Clube... Ela era um peixe. É. Eu vou te contar uma passagem da Maria Lenk dentro do meu curso de licenciatura. Uhum. Eu fazia natação. Ela era diretora, eu acho que foi no último ano, e a piscina estava turva, porque a escola não tinha condições de mandar melhorar, de fazer uma renovação na água. Com problemas lá, né? Eu também não sabia, não estava me influenciando muito, mas sabia na época. E a professora era Margarida Leite, grande professora, né? Então, o que e ninguém quis cair na água. Ninguém, né? Tudo mocinha de Copacabana, de Ipanema, tudo bonitinha. Eu adorava elas, porque elas foram muito minhas amigas, as minhas colegas, né? E eu tenho uma fase também muito importante a falar nesse caso. O que aconteceu com o basquete e a dança comigo, foi muito legal. Aí, o que aconteceu? Ela pegou um copo, colocou dentro da piscina e tomou e bebeu essa água. Você acredita? Acredito. Era a Maria Lenk. Uma mulher fantástica, diretora que pegou um rabo de foguete, desculpa a expressão, difícil como todos os outros diretores, inclusive uma grande amiga minha que hoje, a Sônia Figueiredo, foi diretora, e com ela eu aprendi muito a vida, aprendi muito a didática, ela me ajudou muito na escola e hoje me ajuda muito com as minhas coisas, com a minha vida. Enfim, e foi a Maria Lenk que fez isso. Bebeu a água. E o que você acha que a gente tinha que fazer? Nadar. Foi o que aconteceu. Uma das primeiras a cair. Mergulhei e fizemos toda a aula de natação com aquela água, sabe, e sempre jogando água fora, com medo de beber água. Pronto, essa foi a Maria Lenk. Sim. Ô Marli, e como que foi a transição para você? Porque a Alessandra está aí e ela está dizendo, né, que passou pela mesma fase que você. Desculpa. Que passou pela mesma fase que você, que a jogadora não tinha ainda dado lugar para a professora, né, Ali. Agora ela falou que finalmente ela está, né, essa coisa da professora tá entrando mais do que a ex-atleta. Quando você passou, né, e amadureceu como professora, o currículo da educação física ainda trazia uma carga horária legal, né, para a formação de professores em basquete. Você percebeu a mudança dessa carga horária da época de quando você começou para a criação do bacharelado? Olha, eu me formei fazendo 3 anos de escola de educação física. Eu acho que foi a última turma a se formar por ano, quer dizer, eram 3 anos. Que eu acho realmente, depois que eu entrei para a escola e passou por período, eu vi que realmente nós não tínhamos aprendido nada. Nada. Quer dizer, aprendemos, mas muito pouco. Sim. Porque tinha que ter mais matéria, tinha que ter mais desenvolvimento na escola, mais tempo na escola para a gente saber a ser professora, inclusive dando aula. Sim. Eu comecei cedo dando aula. No primeiro ano da escola, um colégio São Marcos, que tinha a diretora e o diretor, que eram do Botafogo, gostavam muito de mim e me chamaram para ser professora. Bom, eu tive respondendo o nome dela, Vera, né? Que, sobre o problema de dar aula
ser professora e ser técnica, ser atleta e ser professora. Sim. Agora, como é o nome dela? Alessandra. Alessandra. Alessandra, eu vou te responder. Depois eu conto como eu comecei a dar aula num colégio no primeiro ano. Eu aí, para ser a professora na escola, eu tinha a Lúcia Salles, que me ensinou muito. E eu ia assistir às aulas dela. Das aulas dela, eu comecei a fazer as minhas aulas, a aperfeiçoar mais, porque ela era do voleibol. Então, eu achava que faltava muito fundamento, que faltava o aluno ter motivação, não para ser atleta. A primeira turma eu ensinei a ser atleta, a jogar, e depois eu fui professora. Eles davam aula, eles sabiam fundamento, então eu comecei a ser professora. E acabei os meus 30 anos sendo professora, com professores lá me ajudando, entende? Me orientando, e eu consegui. Mas não é difícil, Alexandra, não é difícil. É só você querer partir para aquilo que você quer. E achar que você vai ser professora. Eu comecei a tirar de dentro de mim a atleta. Eu não era mais atleta. Pra caramba. Essa Alessandra aí vai longe. Tá, então, se Deus quiser. Não é? Mas quando eu fui... A Irene está dizendo que foi sua aluna, né? Quem? Que foi sua aluna e que depois vocês viraram colegas, né? Marli, você é uma pessoa que tem essa versatilidade não só, né, do basquete para o voleibol e podia ensinar qualquer coisa, mas como também você tem uma análise muito boa, né, do basquete hoje. E aí eu queria que você falasse para a gente o que você pensa do basquete hoje, principalmente do basquete feminino, o que deverá ser feito para que esse time comece a trazer títulos novamente. Olha, eu vejo o basquetebol feminino de hoje, eu vi o Pan-Americano, né? O Pan-Americano eu assisti todo em outras modalidades e assisti o basquetebol feminino. Gostei muito da seleção. Só não tinha, e que era realmente o ponto fraco da seleção, se chamava, pela regra, substituto. O basquete não tem reserva, tem substituto. E não tinha altura. Então chegava uma hora. Pivô tinha 3 no Pan-Americano, que se revezavam, e foram elas que realmente sobressaíram e ganharam muitos jogos. Eu gostei da equipe. Agora, falando de outras equipes, de São Paulo, por exemplo, eu assisti muito campeonato paulista, assisti a seleção brasileira, depois eu me afastei um pouco. A televisão deixou de transmitir, e agora transmite muito o voleibol, né? E deixou de transmitir o basquete. E eu assisti muito, achei que a evolução era muito devagar. Por quê? Porque só São Paulo tinha basquetebol, ou tem, né? É porque a confederação, que agora a Paula vai fazer parte, né? Queira Deus que eles partam para os estados, porque, por exemplo, em Recife... Sim, os estados estão... Porque os estados têm jogadoras de basquete, têm campeonatos regionais. Eu sei porque eu acompanho alguns. Agora, em Recife, quando eu estive lá morando, eu fui a alguns jogos do Campeonato Pernambucano de basquete, e tinha jogadoras que podiam estar na época que eu estive lá na seleção brasileira. Mas não, ninguém olhava para isso. Ninguém tomava um aviãozinho, ia lá para ver um jogo do Campeonato Pernambucano ou do Campeonato Baiano. Não vão. Não ia, não vão. Não vão, é. Não vão. O trabalho precisa ser feito na base. Qual é a base? Confederação, federações, clubes só em São Paulo. Clubes, assim mesmo. Não é a capital. Interior. Sorocaba, Piracicaba, São Carlos, enfim, vai indo, né, as cidades, que eu fui a muitas. Então, eu acho que o basquetebol precisa de que as entidades trabalhem
Uhum. Né? Como também eu acho no voleibol, no atletismo, enfim. O esporte brasileiro luta com essa fase. Se não tem o amor do atleta, aí um campeonato sul-americano, pan-americano, mundial, por vontade própria, o Brasil já tinha acabado de todos os lados, Sim. todas as modalidades. Então, vai aí o meu aspecto sobre o basquetebol. Hoje, com essa pandemia, há um ano, está fazendo, né, um ano, que eu não vejo basquetebol feminino. Então, eu não sei como é que está. Sei que duas jogadoras foram para os Estados Unidos, Uhum. um armador que é excelente, Uhum. Cestinha, que foi da seleção, que eu não sei o nome dela, esqueci, estão nos Estados Unidos. Então, e agora? Como é que está as equipes? Como estão as jogadoras de basquete? Voleibol eu acompanho, inclusive está passando muito voleibol. E Tem agora a arquibancada, LBF tem tá aí público. também. A LBF começou dia 8 de março e os jogos estão rolando na internet. Olha, Que era uma coisa na que a gente não TV tinha feminina. acesso, né? Ô, Mari, Vai. tem um monte de professor de educação física aí na live. E assim, a gente teve um movimento na educação física que diminuiu a carga horária dos esportes. O que você acha disso? Carga horária é onde? Dos esportes? Eu não estou entendendo Os a esportes. pergunta. Antigamente tinha assim, por exemplo, você tinha basquete, eu acho que basquete era 100 horas de carga horária, agora é 30 só, É. não é? Porque agora é o seguinte, mas como você diz, como no período que está na Na a universidade aula, mesmo, na formação profissional. eu O sei, esporte no, é quer meio dizer, sucateado agora, porque fala assim que o esporte não educa as pessoas para serem colaboradoras, que mais assim fomenta a competição, que esporte não é educativo, né? Tem um monte de coisa assim falando, né? Então, a carga horária, vou te dizer, a carga horária diminuiu. Não, a carga horária é suficiente para ter um período, porque são muitas matérias. uhum, Uma professora que é expert sobre essa matéria, está me perguntando, é a professora Sônia, que foi diretora. Ela fez o currículo. Foi ela que fez o currículo, que começou com toda a guerra da escola, ela começou o currículo. Então, eu posso te dizer o que eu aprendi, que eu vejo que realmente a hora-aula está certo, porque são muitas matérias. Então, você não pode, quer dizer, são 45 horas, não são 30, são 45. uhum. Ou são 45, A lei está dizendo que são 66 horas, dependendo da modalidade. Aí tem modalidade dependendo da de modalidade. horas e tal. Justamente. Você Justamente, acha que, dependendo. trabalhando com professor de educação física tantos anos, Marli, você acha que os professores de educação física hoje no Brasil, eles saem mais preparados ou mais despreparados? Olha, eu acho que estão mais preparados, porque tem a prática de ensino, que é muito importante, quando eles dão aula. Eles têm muita a parte didática, né, que é também importantíssima como no professor, que o Uhum, professor que não sabe dar uma aula, não é didático, né, vai ficar em casa sem emprego, porque uhum, você tem que saber dar uma aula, conhecer o aluno, conversar até com os pais, isso que eu digo no primeiro, segundo grau. O terceiro grau não, universidade você já não precisa isso. Já é outra maneira de dar aula. uhum. Então eu vejo que realmente melhorou e muito. Comparando com a minha turma, com É, o né? último. Não, a minha turma que eu digo não é ruim, não, foi muito boa, por sinal. Foi o último período da escola, foi muito bom. Não foi período, foi justamente a última turma que se formou de 3 anos. Então, o período começou daí. Então, eu vejo uma diferença muito grande e acho que melhorou muito, mas não tem, sabe, não tem palavras para dizer. Realmente foi um pulo que deu a questão de melhorar o ensino. Eu vejo sim. O Marli, nós estamos chegando aí no finalzinho da nossa live. Nós temos aí Hum. 6 minutos. E eu gostaria de que você pudesse falar para a gente, dar um recado aí, inspirador, para que essas pessoas possam fazer tudo que você sugeriu, que a gente comece um trabalho forte,
de base, né, que se multiplique o número de crianças e jovens praticando basquetebol no Brasil inteiro. Então, por favor, deixe o seu Bom, recado. eu vou falar especificamente do basquete, mas coloquem quem está assistindo no esporte em geral. Eu acho que a criança, pelo que eu tive, né, embora um pouco tardia, porque eu comecei com 15 anos, 16 anos, a criança deve começar, a mãe, né, o pai e a mãe da criança, deve começar a incentivar a criança a fazer um esporte, como bem para a saúde. Veja bem, e a natação aí é que fala primeiro. A natação é o esporte que mais desenvolve, que é melhor para a iniciação de uma criança. Depois ele toma o rumo que ele quer. Ele assiste voleibol, ele vai para o voleibol, para o basquete, pro atletismo não, que não tem na televisão, mas os esportes que a televisão aparece, geralmente a criança fica entusiasmada com o jogador. Ah, eu quero ser o Vlamir na época, eu quero ser como é que é o nome dele, aquele grande jogador também. Então se baseavam nessa época. E hoje em dia também acontece isso. É tanto que depois que acaba um campeonato mundial pan-americano, os alunos nos colégios exigem dos professores para jogar basquete, para jogar voleibol. Exigem. Então, eu acho que por aí pode surgir o atleta. Como é incentivado, dirigido e não forçado. O pai diz, não, vai ser um atleta. Não, a mãe diz, não, vai ser da seleção brasileira. Não, eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que deixar a criança livre, mas que tem que incentivar, tem. Porque é realmente um campo de aprendizado muito grande, saúde, uma competência da sua vida, de dirigir a sua vida, de ser realmente organizado, porque se não continuar, faz uma boa parte de esporte, porque hoje em dia, só você chegando à seleção brasileira, por um clube muito bom, como tem em São Paulo, em qualquer esporte, voleibol e basquete, que eu sempre me baseio, você chega a um denominador comum, que é a seleção brasileira. Para isso, né, o aluno vai, o atleta mirim, não tem incentivo. Aqui no Rio de Janeiro, está melhorando, o Fluminense é muito campeão mirim, infanto-juvenil, infantil, mas para por aí. Não tem muito clube. Basquete, então, nem se fala. Não existe no Rio de Janeiro basquetebol, nem feminino, nem masculino. Só voleibol. Então, tem que incentivar, sim, mostrar, sim, não tem a menor dúvida. Vai dar saúde para os seus filhos, vai dar paz também, cabeça boa, vai dar energia, eu acho que sim. Agora, se ele vai continuar, se ele vai ser atleta, aí só Deus é que sabe. Exatamente, né? A gente faz a nossa parte, né, Marli? Inspira, né? Faz a nossa parte, Eu, pelo menos, não tenho filhos, porque foi uma escolha de vida. Eu tinha uma família que eram os meus filhos, e eu tinha que colocá-los bem na vida. Agora, mas tive muito aluno de primeiro grau, de segundo grau, e sempre incentivei, sempre chamei as mães para conversar, que eu fui de um colégio muitos anos, trabalhei no colégio 22 anos, numa faculdade também 21 anos, então eu chamava muito as mães para conversar. Isso é que o profissional também, não é só o aluno, o atleta aparecer, não. O profissional tem que existir. Né? Aí a minha mensagem para o professor de educação física, para o técnico, se fizer um curso de técnica, aí entra a didática, que eu te falo, de conversar, de falar com o aluno, de ser amigo, aí é que entra a outra parte da vida. Sim. Tudo bem? E aí a Alessandra pede para agradecer a você pelos conselhos e pelo seu depoimento, né? São bem inspiradores. Quando você quiser... Nossa campeã mundial aí. Quando você quiser, a Cláudia pode te dar o meu telefone. Estou às suas ordens e de qualquer
telespectador aí, telespectador não, eu sou pessoa que estou na televisão. Estou aqui às ordens para passar um pouco não da minha vida, mas para dar alguma colaboração, né, para as pessoas que estão iniciando. Como eu já fiz isso, eu fui na Escola de Educação Física, eu fui de um departamento que tinha muito aluno de toda a universidade e indicava os professores também e ajudava os professores. Então, é muito importante. Educação física é maravilhoso. É um dom que a gente tem, né? É um dom que a gente tem. Então, aproveitem, aproveitem. É uma vida realmente de trabalho, mas é muito importante, muito importante. Eu devo tudo ao esporte, à educação física, à minha saúde, à minha cabeça, hoje com 86 anos, enfim, tudo na minha vida eu devo ao esporte. Isso aí, Marli. E Quem, como você, é campeã, né? E tem essa história tão bonita, né, no esporte brasileiro, tem essa gratidão por esses benefícios, né, de liderança, de força, de garra, de conquista, porque não foi fácil a época de vocês, não é? Então, assim, para nós do Mulheres à Sexta, é uma honra ter o seu depoimento, né? Assim, eu tentei muito falar com você antes pelo livro, mas agora, né, você está presente na nova edição do livro, está presente nas nossas lives. E assim, obrigada. só tenho que agradecer muito, né, a oportunidade que você está me dando, né, de conhecer a sua história e de poder contar a sua história para essas gerações que estão aí, não é? E como professora de educação física que você é, né, e apaixonada pela profissão, você é uma pessoa muito inspiradora, né, e eu fico muito feliz de poder hoje, né, contar com o seu depoimento e de poder compartilhar isso com as pessoas que estão nos ouvindo e com as pessoas que nos vão ouvir mais e ainda, né, quando esse vídeo estiver disponível. Agradeço a todos que estiveram na live hoje. E gostaria de dizer que na próxima semana a gente tem a Patrícia Medrado, ex-tenista, né? Eu não gosto de falar nem ex-tenista, nem ex-basquetebolista, né? Porque é parte da vida de vocês, né? É tenista e é a diretora e criadora do Instituto Medrado. E vai falar sobre um projeto muito bonito, uma campanha muito bonita que nasceu dentro do grupo Mulheres do Brasil, no Comitê Esporte, chamado Uma Menina, uma Bola, um Sonho. Então, eu só tenho a agradecer muitíssimo pela participação da Marli e deixar que as últimas palavras sejam suas, Marli. Pra gente... Cláudia, quem tem que agradecer sou eu. Você calcula, e todos que estão nos vendo, calculem que com 86 anos, você poder contar um pouco da sua vida. Tem muita coisa ainda que eu gostaria de falar, mas a gente, em outra oportunidade, quem sabe, né? A vida corre. Agora, eu é que tenho que agradecer, porque a minha emoção é muito grande e parabenizar você por essa iniciativa de fazer essas homenagens, vamos dizer assim, essas entrevistas e homenagens a grandes atletas, como foram outras que eu assisti, o live que você fez. Então, eu só tenho que dizer muito obrigado, Cláudia. Muito obrigada. Eu vou levar isso para a minha vida toda, para um caminho que eu já comecei a ver, não ver o final, mas de saber, né, hoje em dia, que existe o final. Hoje em dia eu sei, coisa que eu nunca pensei na vida, mas eu sei. E encaro isso com a melhor coisa possível, porque cumpri com tudo que eu tinha que cumprir na minha vida. Minha família, meu trabalho, meu esporte, meus amigos. Obrigado, Cláudia. Obrigada a você, Marli, mais uma vez. E obrigada a todos que ficaram aqui com a gente até hoje, até agora, até hoje, até agora. E muito obrigada a vocês que têm ido lá no canal do YouTube, têm se inscrito lá. Daqui a pouco, né, a Marli vai estar lá com a gente. E é óbvio, né, assim, todas as pessoas que fazem parte das lives, as pessoas que estão no livro, as pessoas que estão no filme, são pessoas homenageadas,
né, por pela essa iniciativa, né, que a gente resolveu chamar de Mulheres Assista. Então, é uma homenagem que a gente presta a vocês, mas assim, também é uma honra para a gente poder ouvir a história, né? Acho que é importante Vai isso. com Deus, Cláudia, com Deus. Que a Você sua... Fique com Deus, descanse, se cuidem, né? Já tomou cuidem. vacina? Já tomou vacina, Marcos? Tomei as duas. E já está Graças a Deus. vacinada, né? Então, tomem a vacina se estiver disponível, se cuidem, usem máscara, não se esqueçam que a vacina só protege dos sintomas, não protege do vírus, então não dê bobeira, né? Não dá para dar bobeira. Saiu um post aí, Marli, você vai gostar desse aí. Disseram assim, se as pessoas não sabem ressuscitar, não saiam na rua. Tá certo. Você viu, né? Tá certo, é isso mesmo. É uma brincadeira por aí. Mas saiam muito na rua. Mas saiam de máscara, né? Saiam de máscara. Que saiam de máscara, que se cuidem. Não façam Norminha acabou de entrar aglomeração. aí, ó. Norminha acabou de entrar. Norminha, tá aqui. Norminha, você entrou tarde, Norminha. Pois é, Norminha. Mas aí ela assiste daqui a pouco. Daqui a pouco a gente conversa aqui, ela assiste lá, não é não? Então tá aqui, olha, boa noite, obrigada demais. Vamos conversando. Né? A gente gosta de conversar com você. Tá bom? Muito obrigada. Suzy, obrigada, Irene, obrigado, Jolinho, obrigado a todo mundo, obrigado, Darlene. Obrigado. Obrigado, gente. E até semana que vem. Semana que vem, Patrícia. Se cuidem. Tá bom? Tá certo. Se cuidem. Tchau, Cláudia. Obrigada. Tchau para todo mundo. Bom coração. Obrigada.